Obrigado, Massango, e obrigado pelo convite para esmiuçarmos este tema importante quanto atual, e saúdo igualmente a sua equipe técnica que torna este programa mais aprazível para os digníssimos telespectadores. Saúdo o meu colega, o Dr. Nhantumbo, e é sempre um prazer fazer análise, partilhando ideias e experiências neste palco. Saúdo também os internautas, que são o condão da comunicação social, e levando daqui da tua TV. Massango, quanto à questão que me coloca, não é uma questão de hoje. E olhando para o princípio de que os dirigentes são eleitos pelo povo, à partida o povo adjudica esse poder para ser representado, e digamos, se for na Assembleia da República, os cidadãos elegem o partido e com uma lista fechada dos seus membros para a representação popular. Mas também não podemos nos esquecer, já em 1900, que foi dado por empréstimo este poder do povo. Agora, se quisermos voltar para os tempos de hoje, podemos enchermos a boca e confirmarmos que o poder reside no povo. Pese embora as pessoas eleitas pelo povo, quando chegam ao poder, esquecem que estão em representação e não pelas capacidades próprias para estar naquele lugar solene em que se deve analisar todas as situações que enfermam ao povo. Estamos a dizer que quando se discute a problemática da água, como por exemplo da falta de água, é porque há toda uma intenção de se resolver este problema da água em benefício do povo. Quando discutimos a problemática, como por exemplo das pontes, das estradas, e o povo devia reagir, porque é ele que está naquela Assembleia da República e não os 250 deputados na Assembleia da República, não o presidente da República, que também está naquela posição em representação do povo. Foi o povo que o indicou aquele lugar cimeiro de dirigir o Estado moçambicano, e outorgou a este grupo. Nos países mais organizados, há interrupção de mandatos por conta das manifestações populares, e os poderes acabam caindo. Há situações em que o povo pode destituir a Assembleia da República. Em que situações? O povo pode organizar marchas em todo o país, questionando a má governação ou a má legislação na Assembleia da República, e dizer que não, vocês não nos representam, porque o que vocês discutem ou analisam é para servir os vossos interesses e não os interesses do povo que o vos elegeu.
Nós já vimos em Portugal, como por exemplo, a interrupção de mandatos na Assembleia da República por conta da convulsão social. Então, este é um exemplo, e há casos em que o povo sai à rua e cria barricadas até que os militares compreendam tirar o presidente da República, como por exemplo. Vimos isso várias vezes na Guiné-Bissau, um país irmão e falante da língua portuguesa. Não é novidade na nossa praça política que o povo pode reagir e obrigar o governo. Vou te dar um exemplo, Massango, muito fresco. O povo saiu à rua em 2024 e disse que nós não vamos pagar as portagens. Não exerceu o seu poder legítimo de não pagar a portagem e considerando que o valor cobrado é demasiadamente alto. E por essa via, nós temos os valores da portagem diminuídos quase a 50%. É a força popular. São vários exemplos que podemos trazer aqui, e olhando para aquilo que é a situação política do nosso país. Doutor Maik, dizia este povo no poder, o povo devia organizar. É possível, quando o povo é organizado, em países onde o presidente é destituído, se porventura não estiver a fazer aquele que é o devido trabalho, aquilo que o povo olha. A pergunta mesmo que eu colocaria face à sua explanação, nós temos Moçambique e existem leis, e as leis de Moçambique em algum momento não abrem esta componente de se calar o povo, dizer a Assembleia da República não está mais a ser útil, então tchau Assembleia da República, todos os deputados para casa. Como é que o povo, olhando para essa vertente, podemos dizer que este povo não está no poder porque a própria lei não prevê isso? Não, a lei prevê, sim. E nós temos o artigo 51 da Constituição da República que dá a primazia de o povo, não estando satisfeito, sair à rua reivindicar. O povo, quando está insatisfeito, pode exercer o beneplácito de chamar para si o artigo 51. Fazer uma manifestação ininterrupta em todo o país. Tu podes ver que em 30 dias o governo cai. Se o povo assim o quiser fazer. Não há nenhum artigo que diz tacitamente que o povo pode destituir o governo, mas há uma via. A via que o povo pode usar, que é constitucional, é acionar o artigo 51, sair à rua. Sem contrapartida, tivemos aqui uma reação na qual se pode rotular este ir à rua como manifestações violentas, criminosas, pecaminosas. Não, e repreendê-las. Isso depende da forma de ver do poder. Usar excessivamente o poder sem olhar para o cunho jurídico que possa limitá-lo. A partir do artigo 40, toda pessoa que nasce completa com a vida não pode ser retirado a vida. Não há nenhum tribunal na República de Moçambique que permite que os governantes, que os polícias usem excessivamente a força ou matar as pessoas que estão desavindas com esse governo. O povo organizado pode ajuizar o Estado. Policial, militar, injuriando
o seu povo. Mas se o povo tivesse resistido, teria feito mudanças significativas e naquele período em concreto. Ok. Então, este é o pensamento que me anima neste momento, dizer que o povo, querendo, pode exercer este poder popular para que o governo ponha a mão à consciência e sirva fielmente aos moçambicanos e não a si próprios. Doutor Hélio, obrigado também por ter aceito o nosso convite. E Luís Nhantum, este termo povo no poder é uma referência política, algo ideológico, ou de facto faz sentido implementarmos esse termo em Moçambique, dizer o povo está no poder, o povo no poder, porque o povo é que manda. Como é que avalia esse termo? Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede, saudar o meu colega, Dr. Manique, saudar a si, Massango, saudar todos aqueles que se encontram lá em casa. E esta minha saudação, ela é extensiva para todos aqueles que fazem possível este programa. Olha, não tem como falar de povo sem falar da soberania. Não tem como falar de soberania sem falar do povo. A questão povo no poder é constitucional, porque o povo é que empresta aquilo que é o poder de governação aos representantes que o povo acha que são dignos para o efeito. E uma vez estes indivíduos que o povo indica para os governar não estiverem a desempenhar aquilo que é o combinado, porque há aquilo que é um manifesto eleitoral. Este manifesto eleitoral, na gíria, nós chamamos de vender o peixe. É o peixe que se vende ao povo. E o povo, por sua vez, analisa aquilo que é o manifesto eleitoral e vê se vale a pena ou não arriscar neste candidato. E, por sua vez, o povo arrisca votando num determinado candidato. E este candidato, por sua vez, ele deve estar acorrentado àquilo que um dia prometeu ao povo. E se o povo sentir-se traído, o povo tem a obrigação constitucional de repudiar e afastar este determinado dirigente com a sua máquina administrativa. Para dizer que a questão povo no poder não é um adjetivo que pura e simplesmente qualifica o sujeito, não é de uma determinada nação, mas sim é constitucional. O que acontece é o Azagaia, o falecido presidente Samora Moses Machel, só recordavam os moçambicanos quem são vocês. Qual é o poder que vocês têm diante de um determinado estado denominado Moçambique. Mas não é porque é uma invenção que advém de um sujeito como o falecido Azagaia e o falecido Samora Moisés Machel. É constitucional. Um exemplo não menos importante. Nós temos no Oriente Médio a Palestina. A Palestina até hoje reivindica aquilo que é a soberania, reivindica um Estado. Logo, estamos a dizer que é um povo sem poder, é um povo sem soberania. Quando as Nações Unidas constituem Israel como um Estado e deixa de lado a Palestina, aqui criou um ambiente conflituoso naquela região do Oriente Médio. Por essa razão que a questão de Palestina, até data hoje, de reivindicar aquilo que é a sua extensão territorial e reivindicar aquilo que é a sua soberania, que não está sendo dada por intermédio das Nações Unidas. Isto vai criando aquilo que é um mal-estar, porque é um povo que não tem aquilo que é a sua identificação. Ontem, o Israel também passava pela mesma situação. Houve aquilo que é o sionismo imperialista. O que é o sionismo imperialismo? Era indivíduos que clamavam diante das instituições como Nações Unidas
a pedir que venha naturalmente as Nações Unidas acudir aquilo que é a sua preocupação, porque era um povo judeu, ou seja, é um povo judeu que clamava pelaquela terra que um dia foram escuraçados. No dia o Império Romano tomou conta daquela terra e eles acabaram saindo dali, foram feitos escravos, foram vendidos, foram para a Europa, foram para a América, e eles precisavam de uma identificação como povo. Por essa razão, em 1948, as Nações Unidas achou melhor conceder uma terra a Israel. Houve ali delimitações por parte de Israel e Palestina. Achou melhor dar uma parte grande a Israel, uma parte pequena à Palestina, mas tendo em conta que o número de habitantes maioritário é da parte da Palestina comparativamente com Israel. Então, para dizer o quê? Para dizer que eles precisavam se afirmar no Conselho das Nações, precisavam de se afirmar como um Estado por intermédio de uma instituição que tem um grande poder como as Nações Unidas. Então, foi-lhes concedido este Estado, foi-lhes concedida esta soberania, e hoje os israelenses já têm um Estado denominado Palestina, onde tem as suas reivindicações, onde podem pressionar o regime que está hoje, que é do Benjamin Netanyahu, comparativamente àquilo que não tem diante da Palestina. Então, trouxe aqui esta ponta, esta análise, só para tentar perceber até que ponto o povo ele é poderoso e até que ponto o povo não pode viver sem uma soberania. A soberania é imprescindível, por isso que não há povo sem soberania, não há soberania sem povo. Então, é este povo aqui que hoje ele infelizmente está sendo ignorado, é este povo que infelizmente ele está sendo deixado para trás. Mas aqueles que estão em frente, em algum momento, eles se esquecem daquilo que é o verdadeiro papel que lhes foi entregue para eles desempenhar para a construção de um Estado de direito democrático. Porque, Massango, não podemos nós, como um universo de 35, 36 milhões de habitantes aqui em Moçambique, ocupar cargos de direção a nível de um determinado país. Por isso que o povo, tendo esta consciência, acaba indicando as pessoas que vão zelar por eles. Porque nós temos país, temos nação e temos aquilo que é o Estado. Por sua vez, o Estado é um conjunto de instituições que zelam pela nação. Quem é a nação? A nação somos nós. Somos um povo que temos costumes, que temos hábitos, que temos ideologias, que temos língua, que temos aquilo que são as nossas tradições. Somos o povo que acabamos estando contextualizado dentro de uma nação. Mas esta mesma nação precisa de ter um Estado. É aqui onde o povo empresta a uma instituição privada, que é um determinado partido, o poder de gerir este Estado. E temos o país, que é uma visão mais genérica, que abrange a sociedade, que abrange o próprio Estado. Então, por sua vez, o povo aqui está no extremo, ou seja, está no topo daquilo que é a pirâmide, é a soberania. Porque falar da soberania é falar do povo é falar da soberania. Nunca em nenhum momento vai se falar de povo sem cogitar ou sem colocar a palavra soberania. Mas, infelizmente, o que nós vivemos neste país é totalmente distorcido aquilo que a lei emana. Porque a lei ela é clara, a lei ela tem como o seu intuito central a gestão do ser humano. O ser humano deve ter uma gestão equilibrada, qualitativa, para que este mesmo ser humano tenha aquilo que é o seu posicionamento a nível de uma determinada sociedade. Porque um povo marginalizado é igual
a ignorar as suas próprias origens, porque muitas das vezes o que nós temos visto a nível dos nossos governantes são indivíduos que parece-me que sofrem de esquizofrenia, sofrem de convulsões bipolares, são indivíduos que não carregam empatia, não carregam nacionalismo, e isto tem um preço muito alto para aquele indivíduo que é governado, porque não se explica no dia que nem hoje, dia 12, se não me engano, um país que perece e padece de problemas que deram como início a República Popular de Moçambique. Num passado bem recente, vi o ministro da Saúde, o Hussein, a dizer que os medicamentos chegarão a Moçambique daqui a 18 meses. Qual é aqui, afinal de contas, as linhas mestras delineadas naquilo que é o orçamento do Estado neste país? Para onde vai a aplicabilidade daquilo que é o rácio, daquilo que são as quantias que o Estado moçambicano vem coletando para aplicar no funcionamento do aparelho do Estado? Onde é que o povo se encontra aqui? É aqui onde nós começamos a perceber que o povo, ele só tem valor quando é a hora das eleições, quando é a hora do voto. Mas quando é a hora de aplicabilidade, o povo, ele sente-se distante. Porque quando vamos para aquilo que é o PSOE, que é o plano social do governo, quando vamos para aquilo que é o orçamento do Estado, infelizmente, vais perceber onde é que aparece o povo e como é que este povo ele é visto por intermédio dos políticos que estão à frente do destino deste país. Porque quando tu tens aquilo que é o bolo, não é? O povo emprestou-lhe aquele lugar para você gerir. E quando tu tens o bolo, e neste bolo cheio de creme, um bolo chorudo, e tu não consegues fazer uma distribuição equitativa do bolo, tu escolhes entre enteados e filhos, ou moçambicanos de primeira e moçambicanos de segunda, você não está a honrar com aquilo que um dia o povo comprometeu-se em dizer. Nós te colocamos aqui, mas nós queremos que você recorde-se de nós. Mas, infelizmente, quando é aquilo que é a aplicação daquilo que é a receita que o Estado moçambicano coleta, neste caso estamos a falar do orçamento do Estado, vai perceber que nos serviços essenciais, que é saúde, falta tudo menos alguma coisa. Serviços essenciais como transporte, falta transporte em tudo que é canto, menos alguma coisa. Faltam infraestruturas para a questão da logística e mobilidade deste mesmo povo. Aquele povo que um dia confiou-te aquele lugar para você gerir, colocou-te na ponta vermelha. Os filhos não têm escolas dignas para ver os seus petizes, o seu próprio povo, a ter um ensino e aprendizagem de qualidade. Não tem carteiras. A questão de água potável em Moçambique ainda é um martírio. A questão da expansão da rede elétrica neste país ainda é um martírio. Mas eu sei que muitas das vezes aparecem indivíduos que vão dizer a guerra dos 16 anos de estabilidade, vão falar a questão do corona, vão falar das intempéries. Tudo bem, porque um dirigente deve saber que dirigir um país não é pura e simplesmente aceitar, mas sim é aceitar desafios. E já é subejamente sabido o que é que neste país nós temos como desafios para enfrentá-los e vencer e pararmos de nos justificar. Porque o presidente Filipe Jacinto Nunes, quando ascendeu o cargo do alto magistrado deste país, ele estava consciente da guerra dos 16 anos. Quando o presidente Armando Emílio Guebuza assumiu o cargo deste país, ele estava consciente dos 16 anos. Então, não se pode usar muito este ponto para justificar aquilo que são os seus fracassos. Nós temos que olhar aquilo que são as qualidades que o país nos oferece, que são enormes, para alavancar este povo
que lhes falta tudo menos alguma coisa. Então, para dizer que falar do povo é falar de uma nação, falar do povo é falar de uma soberania, falar do povo é falar do poder. O povo está de facto no poder, mesmo de uma forma rápida. Conforme eu tentei elencar aqui, o povo só vai se sentir no poder se aquilo que o povo delegou a quem o povo achou que deveria ou acha que deveria conduzir este país para um bom porto estiver a ser implementado. Está a ser implementado ou não? Para percebermos se o povo vai se sentir ou não. Diz aqui que o povo só vai se sentir. Agora, quer perceber, está a ser implementado ou não? Olha, primeiro dizer que o povo está consciente que não existe nenhum governante que tenha capacidade de gerir um país a 100%. Porque o próprio povo, ele é falho também, como pessoa. Então, naturalmente que um presidente também, ele é falho. Mas nós temos que fazer o check and balance. Olhar o ontem e olhar o hoje e perspectivar o futuro. E ver quanto tempo este determinado presidente está a ocupar este cargo de alto magistrado da nação. Aí nós colocamos na balança e percebemos até que ponto este senhor está a exercer a sua função e o povo vai se sentir no poder. Então, olhando para Moçambique de uma forma imparcial, o povo está muitíssimo longe de desempenhar aquilo que é o seu poder. Não digo o povo no ponto de vista isolado. Falo do povo por intermédio do governante, porque o povo transfere aquilo que são os seus pensamentos para o bem-estar deste país e o governante, ele executa. Ou seja, o governante vai ao encontro, o candidato a governante vai ao encontro daquilo que são os anseios do povo e o povo acaba anuindo, acaba chancelando aquilo que realmente este determinado governante ou candidato a ser governante tem como manifesto eleitoral. Então, por sua vez, o povo diz sim, este vai ser o nosso representante. Então, o povo tem um tempo para avaliar. Então, durante um certo período, o povo tenta perceber se este indivíduo está a 80%, 70% ou no mínimo a 50% daquilo que ele comprometeu-se para este povo. Então o povo avalia. Então eu, como moçambicano e faço parte deste povo, eu faço avaliações básicas. O ano letivo iniciou, mas os problemas velhos voltam novamente a frustrar os nossos filhos, os nossos sobrinhos e netos no ensino e aprendizagem, no Sistema Nacional de Educação. Hoje temos lugares onde os nossos meninos, com esta chuva, não estão a ter aulas porque estudam debaixo de uma árvore. Okay. Hoje temos meninos que estão numa sala de aulas, num universo de 80 a 100 alunos para um rastro de um único professor. Estamos a dizer aqui que o povo não está a ser respeitado. Hoje, o povo está a sentar, os meninos estão a sentar no chão. Sentar no chão, estamos a dizer que o menino não terá capacidades de conseguir captar aquilo que é o ensino que o professor tem para dar a esta criança. Mesmo você, Massango, doutor Mani, com a idade que nós temos, é complicado ter que pegar numa caneta e ter que pegar num caderno ou um lápis e um caderno e ter que aprender. Quer dizer, mesmo para nós que já sabemos ler e escrever, para termos que escrever no chão com um caderno, sem ter ali uma tábua, sem ter uma carteira que vai apoiar aquilo que é a nossa habilidade, é complicado. Agora, imagine um menino que ainda não sabe o que significa ir à escola. O pai e o professor estão a tentar fazer compreender esta criança o que significa escola. E por sua vez, este mesmo menino precisa ter todo o apoio possível. Precisa ter o apoio dos pais e encarregados de educação, precisa de ter apoio da sociedade e a responsabilidade imprescindível do Estado moçambicano, porque o direito à educação
é universal, o direito à educação não tem raça, não tem pele, não tem classe social, é para todos nós, mas infelizmente estamos numa sociedade onde somos sonegados à educação e é este mesmo menino que amanhã vai estar em frente dos destinos deste país. Estamos a dizer que nós estamos a hipotecar aquilo que é o futuro deste Moçambique com esta qualidade de ensino. Doutor Manique, o que é que impede do povo ter o real poder? Quais são os obstáculos existentes? Bom, os obstáculos existentes é que nós temos um governo surdo e mudo. O povo tem governantes gananciosos e promovem a ladroagem. O povo está consciente de que e está a ser mal governado. O povo tem essa consciência. Vai daí que, vezes sem conta, as pessoas quando telefonam para aqui, para a sua televisão, e clamam por tudo e menos nada. Acompanhei a sua intervenção ontem e num debate havido em que se dizia que nós não temos governo. E você replicava que uma coisa de 10, 15 anos, quando entrou na escola, sentou no chão. Logo, significa que nós não temos autoridade para velar pelas necessidades básicas do seu povo. Mas há uma saída. Eu volto a repetir que o povo, no dia que achar melhor, vai recolher o poder que deu por empréstimo. Vai recolher todo ele. Se calhar sem esperar que haja realização de um pleito eleitoral para a renovação do mandato ou para tirar totalmente o poder que deu por empréstimo. Há muitos sinais que nós acompanhamos. É a polícia que reclama. E pena porque não pode fazer a manifestação. São os militares que reclamam, não têm botas, não têm a vestimenta necessária para poder escorraçar o inimigo em campo. Mas pode recolher, chamar para si a autoridade de destituir o presidente da República, de destituir a Assembleia da República. O povo tem esse poder. Ainda que se diga que nós temos um governo sanguinário, temos um governo que por tudo e por nada usa o gatilho, a bala, para silenciar aqueles que reclamam pelo seu poder mal exercido. Massango, há uma coisa muito importante que o meu colega estava a dizer sobre a educação. Eu fui docente e sempre disse nesta casa que colocar uma criança de 6 anos sentado no chão de forma curva, partir a espinha dorsal desta criança está a negar uma educação de qualidade para esta mesma criança. Está a negar que esta criança adquira todas as capacidades educacionais por estar sempre distraído. Um pai como nós, um avô como nós, se for colocado no chão para escrever, tu vais perceber que essa pessoa não vai ter uma caligrafia desejada,
Por quê? Porque está sentado de forma incômoda. É isto que nós estamos a fazer com Moçambique. Nós estamos a formar uma geração sem capacidade de agir e reivindicar os seus direitos. Uma pessoa mal instruída, você está a tirar todas as capacidades, todo o intelecto que esta criança devia buscar na sala de aulas. Então, esta negação toda é propositado para limitar a intervenção robusta deste povo de amanhã. Então, nós temos que repetir. Estamos a repetir hoje o que você disse ontem, o que os nossos internautas, os nossos destinatários fiéis a este programa indagavam. Tanto que nós não estamos numa situação difícil, impossível, de exigir a legalidade, usufruto de todos os direitos que nos assistem constitucionalmente. Cabe a nós, dentro deste país delimitado pelas fronteiras de terra firme, ar e mar, reagirmos. O povo, quando se cansar, pode interromper a estes governantes tiranos e dizer que não foi para isto que nós vos elegemos. Estamos a chamar o nosso poder de volta. Quando o povo caiu em cima do general Bernardino, o que é que aconteceu? O governo se viu forçado em tirar aquele senhor. É porque o povo estava exausto. O povo já não o queria. Equiparavam-no como um sanguinário. Não está ali, mas a força foi do povo moçambicano. Estão a tentar introduzir uma norma para te tirar o direito de comunicação. No entretanto, estamos a dizer que este governo não está saciado se não tirar todos os poderes que a Constituição dá aos moçambicanos. Mas nós vamos continuar a lutar, falarmos até ficarmos tontos para exigirmos a este governo a sábia governação. Porque se não o fizer, os jovens que saíram em outubro do ano passado podem voltar à rua. E podem voltar com muita mais força do que a força usada anteriormente. Governar exige sabedoria, humildade, empatia, solidariedade, no sentido de que nós devemos sentir a dor de uma mãe que não tem que dar de comer aos seus filhos. A dor de um pai que não tem como prover alimentos para a sua família. Este conjunto de insatisfação popular pode se assumir para reduzir e ou tirar o poder mal usado. O voto do cidadão tem força.
E quando este voto não é valorizado, o cidadão pode retirar a pessoa adjudicada. Tanto que é preciso que se tenha muito medo e vergonha de serem mal falados todos os dias pela má governação. Ok, vamos passar para o segundo tema, acredito que não teremos muito tempo para explorá-lo.